Graça e a paz do Senhor. Estamos meditando em Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 25, versículos 13 a 27. Nós vamos hoje meditar sobre o título A diferença entre os reinos material e espiritual. A palavra do Senhor diz assim: E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia ao saudar Festus. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dois sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi, não ser o costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escrever ao meu senhor. Por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Primeiro vejamos a situação de Festo. Festo se encontrava num dilema, porque ele queria agradar os judeus, mas ele não podia ir contra a lei, contra as leis de Roma. Ele não podia condenar a Paulo, porque não havia provas. E ele não podia infringir a lei romana, porque ele seria culpado de morte pelaquela vida inocente que ele permitia a morte. Não podia soltá-lo por causa dos judeus. Não podia executá-lo por causa de Roma. Além disso, Paulo inteligentemente apelou para que fosse julgado na presença de César
em Roma. Para enviar Paulo para Roma, Festo tinha outro dilema. Vou mandar este homem para Roma, para ser julgado diante de César. Mas com qual acusação? Ele estava realmente numa situação muito difícil. Ele não via nenhum crime em Paulo, nada que pudesse ser acusado de morte. Ao contrário, ele estava convencido de que Paulo era inocente. Mesmo assim, com toda a sua inocência, ele covardemente não podia libertar Paulo por causa dos judeus que queriam a morte de Paulo. O que vemos em Festo? Um homem político, um homem medroso, um homem confuso. Paulo está na mão deste homem. E ele não consegue dar um passo para frente nem para trás. E com isso Paulo vai permanecendo preso. E ele não consegue tomar uma decisão. Quando de repente chega o rei Agripa e Berenice, então ele vê uma possibilidade de ser ajudado por esses que acabam de chegar. Mas vamos ver quem acabou de chegar. O rei Agripa com Berenice. O texto nos diz que eles chegaram e ficaram ali muitos dias. Que visita esta, né? Que se fica muitos dias. Tem que levar em consideração que o lugar da habitação de Festo não era propriamente particular, não era dele, mas era do governo. Então, o rei Agripa se sentia à vontade ali no palácio de Festo, porque pertencia ao público, e ele então tinha direito de ficar ali. Ficou ali muitos dias. Evidentemente que, como rei, como Berenice, a companheira e irmã dele, também do nível real, certamente, que a comida deles eram caríssimas. Toda vez que fossem servir, muitas pessoas envolvidas, muitos tipos de alimento, ficaram ali muitos dias, ou seja, muitos dias de festa, de abastança. E quem paga tudo isso? O povo que paga. E Festo, com todo esse tempo, muitas vezes deve ter se reunido com o rei Agripa e conversaram sobre Paulo. O rei Agripa se interessa em ouvir a Paulo. E Festo gostou que ele se interessou, porque vai ajudá-lo a resolver esta questão, o que fazer com Paulo. Mas confiar numa pessoa como ele. Porque o rei Agripa, o pai dele, foi o que condenou Tiago à morte. Tiago era irmão de João. Pedro, André, Tiago e João. Eram os 4 mais chegados de Jesus. E 3 mais chegados ainda eram Pedro, Tiago e João, que inclusive estiveram lá no Monte da Transfiguração. Esse Tiago foi o primeiro mártir dos discípulos, dos apóstolos. E quem mandou matar ele foi o pai desse rei, que agora está ali, que quer ouvir Paulo. A família dele ainda tem mais gente terrível. O avô dele era o Herodes Antipas, aquele que Jesus chamou de raposa. Raposa por causa do caráter dele, traiçoeiro, perigoso. Esse Antipas é o que mandou degolar João para agradar a sua enteada. E ainda tem mais, tem o bisavô dele, que era Herodes o Grande, que quando nasceu Jesus em Belém, ele, sabendo que em Belém nasceria o rei dos judeus, que tomaria o lugar dele, ele manda matar todas as crianças que nasceram naquela época em Belém. Esta é a família dele. E ele não era menos, ele era também da mesma estirpe. Era amigo de Roma, era amigo dos judeus, ele não era nem romano
e nem judeu, ele era idumeu. Mas, por questões materiais, financeiras, ele compra o título de cidadão romano e está ali, por Roma, mandado pelo imperador romano para que estivesse em Jerusalém, para que cuidasse do templo. Ele mesmo é quem nomeava os sumos sacerdotes para servir a Deus. Um homem do mundo, um homem mundano, que era este homem, com esta família, com este sangue correndo nas suas veias, era ele que estava ali. Ele cuidava dos judeus, evitava os conflitos, conhecia o cristianismo, conhecia a religião judaica. Ele sabia o que estava acontecendo ali. E então, Festo resolve acreditar nesse rei para que pudesse resolver a sua questão. E nós temos também a Berenice. A Berenice é irmã deste rei. Ela, com 13 anos, ela casou. Mas logo ficou viúva. E quando ficou viúva, veio morar com este irmão, com Agripa. E surgiu alguns rumores de que eles tinham um caso incestuoso. Para evitar esse caso incestuoso, ela se casou com Ptolomeu, da Cilícia, mas logo abandonou Ptolomeu e volta a morar com o seu irmão, rei Agripa. E agora já não está mais preocupada com os rumores, e os rumores foram se esfriando e acabaram por aceitar qualquer situação que houvesse entre eles. Na Bíblia não encontramos esse fato, encontramos na história. É muito importante saber que a Bíblia é comprovada na história. A Bíblia cruza com a história várias vezes. É mais uma das provas de que a Bíblia é um livro real. E nós temos então esta Berenice que está ali. E o que me chama a atenção é a entrada deles ali. No dia seguinte, querendo ver ele, Paulo, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório. Então eu quero crer que trouxeram aparato, trouxeram bastante enfeites para a sala. Quem ia trazê-lo? Claro que seriam os mordomos, seriam os escravos deles, muitos. Encheram a sala e todos eles bem vestidos. Imagine a entrada do rei Agripa. Imagine a entrada de Berenice, talvez 2 tronos, talvez 3, um para Festo também, que não podia ficar por menos, mas não estavam só eles ali. Tinha os principais varões da cidade, também os tribunos. A sala se encheu. E havia todo aquele aparato, toda aquela pompa, toda aquela riqueza. Eu quero que você imagine o brilho que tomou conta daquela sala, os enfeites que colocaram naquela sala. E de repente abre-se uma porta pequena e Paulo é conduzido na presença deles. Como é que Paulo foi levado? Paulo tinha sido espancado pelos judeus. Depois de ser tirado do meio dos judeus, daquela surra que eles estavam levando, que era para matá-lo, ele foi recolhido pelos soldados romanos, continuaram ainda jogando coisas nele, gritando, mata-o, não convém que este homem viva. Depois ele teve que sair fugido, porque queriam matá-lo. E ele fugiu, passou uma noite fugindo. Depois ele é julgado novamente na presença de Félix. E fica 2 anos preso. E depois vem Festo. E agora ele abre a porta e entra este homem. Será que estava com uma roupa nova? Será que estava com uma roupa usada? Talvez limpa, porque cremos que o crente é uma pessoa aciada. Talvez ele mesmo lavasse a sua roupa. Mas
quanto tempo aquela roupa? A sua aparência? Que tipo de comida davam para ele? Ele era um preso. Ele entra ali. Dizem que Paulo era um homem feio. Era um homem narigudo, era um homem baixo, careca, magro e sofrido. E aquela roupa, apesar de limpo, mas bem surrado, ele era um preso, talvez amarrado às mãos, e a pompa do outro lado. E esse é o ponto que eu quero trazer. O brilho deste mundo se apagam diante do brilho de Deus. Nós devemos brilhar, não como os reis deste mundo, não com todo o aparato deste mundo, mas com o brilho do Espírito Santo, que certamente habitava no apóstolo Paulo. Não permitamos que o brilho deste mundo chame a nossa atenção, mas que o brilho do Evangelho, a luz de Jesus, a promessa da vida eterna, seja esta a nos chamar a atenção. Tudo isso vai se acabar. Todo o brilho desse mundo é trevas diante da luz do Senhor. Quem brilhava ali, de fato, não era o reino material, mas era o reino espiritual. Na próxima semana, nós vamos ver o julgamento, a defesa, o testemunho de Paulo. Mas, por enquanto, fica esta mensagem. Não se preocupe com o brilho do mundo, o seu brilho. Você que é crente, que tem o Espírito Santo, brilha mais que o sol. Amém? Deus abençoe.